Olá, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa teoria que, olha, é bem provocadora. Ela basicamente vira de cabeça para baixo a nossa ideia sobre a vida. E se a existência não for sobre se encontrar, mas sobre participar de um jogo? Um jogo gigante, implacável, por poder, por recursos e, no final das contas, por energia? Vamos entender que jogo é esse. Pra gente começar, deixa eu contar uma história rapidinho. Dizem que um jornalista chegou para um monge e perguntou qual era o maior problema do mundo, sabe? Fome, guerra, corrupção. O monge, super tranquilo, olhou para ele e mandou de volta. Antes de mais nada, me diz, quem é você? O repórter, meio sem entender, respondeu, ué, sou um repórter. Mas o monge insistiu. Isso é só o que você faz, não é quem você é. Quem é você? O repórter tentou de novo. Meu nome é William Jefferson. E o monge? Isso é só o seu nome. Quem é você? Depois de mais algumas tentativas, o jornalista finalmente desiste e fala: Ok, acho que não sei quem eu sou. E aí o monge sorri e diz: Pois é, esse é o maior problema do mundo. E é justamente essa crise, essa dúvida sobre quem a gente é, que dá o pontapé inicial na nossa conversa. Essa sensação de que existe um eu, sabe, um centro de comando dentro da gente, uma identidade fixa, parece a coisa mais óbvia e real que existe. Mas e se eu te disser que essa ideia, na verdade, é uma invenção? Uma construção que tem até data e lugar para nascer. Pois é, a ideia de um eu fixo e central ficou famosa mesmo lá no século XVII, com o filósofo René Descartes e aquela frase clássica: penso, logo existo. A promessa era simples: é só olhar para dentro que você vai encontrar sua essência, o seu eu verdadeiro. O problema é que isso bota nossa mente num pedestal, como se ela fosse a coisa mais importante e o resto todo fosse só cenário. Mas a pergunta continua no ar: o que exatamente é essa coisa que pensa? E onde ela fica? Para a gente desmontar essa ideia de uma coisa sólida, vamos usar uma parábola budista muito antiga. É um diálogo entre o monge, o Nagasena e um rei. O rei chega todo imponente na sua carruagem e o Nagasena faz uma pergunta aparentemente simples. Majestade, como o senhor chegou aqui? Veio a pé ou de carruagem? O rei, claro, todo orgulhoso, diz que veio na carruagem. É aí que a provocação começa. O Nagasena começa a perguntar: o eixo é a carruagem? O rei diz que não. As rodas são a carruagem? Não. O chassi? Também não. Aí o Nagasena dá o checkmate. Se nenhuma das partes sozinhas é a carruagem, e nem o conjunto delas, o que raios é a carruagem então? A palavra carruagem é só um nome, uma etiqueta que a gente usa por conveniência quando todas essas peças estão montadas de um jeito específico. Sozinha, nenhuma peça é a carruagem. E essa mesma lógica da carruagem se aplica perfeitamente a nós. Aquilo que a gente chama de eu é só um nome conveniente para um monte de partes funcionando juntas. Nosso corpo, nossas sensações, o jeito que a gente percebe o mundo, nossas memórias, nossa consciência. Se você pegar cada uma dessas coisas e analisar separado, nenhuma delas é o eu. Assim como a carruagem, o eu não é uma coisa, é um processo, um fluxo constante de tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E não pense que essa é uma ideia só do Oriente. O filósofo Blaise Pascal chegou a uma conclusão bem parecida. Depois de procurar esse tal eu e não achar em lugar nenhum, nem no corpo, nem na alma, ele concluiu que o eu é como uma persona, uma máscara que a gente constrói para a gente mesmo e para os outros para conseguir atuar no grande teatro que é a vida em sociedade. É uma invenção para dar algum sentido por caos. Ok, beleza. Se o eu é uma construção, uma ilusão, então o que é que nos move? Se não tem um piloto na cabine, o que nos faz levantar da cama, lutar, sonhar, viver? É exatamente aqui que a gente entra no coração da nossa análise de hoje, a teoria energética. Essa teoria propõe que a nossa existência, na real, é um conflito distributivo. O que é isso? É uma luta sem fim para atrair e acumular energia. E aqui, energia não é um conceito místico, não? Energia é tudo. Grana, recursos, produtos, serviços, posses e até a atenção das pessoas. A nossa missão na vida, segundo essa visão, é fazer com que a energia do mundo gire ao nosso redor. E esse jogo todo funciona com base em 3 pilares. O primeiro é a própria energia, que é o grande prêmio em disputa. O segundo é a gravidade, que é a sua capacidade de atrair essa energia para você.
Pensa num artista famoso ou num líder político carismático. Eles têm uma gravidade altíssima que puxa a atenção e os recursos de todo mundo para perto deles. E o terceiro pilar é o tempo, que é o campo de batalha, a arena onde essa briga por energia acontece o tempo todo sem parar. Essa energia pode se manifestar de 5 formas principais. Pensa nisso como classes de personagem num jogo. Você pode focar na energia da terra, que acumula grana, bens, coisas materiais. Ou pode dominar o metal, controlando a informação, a mídia, as narrativas. Tem também a energia da água, que é sobre mexer com as emoções, criar um sentimento de pertencimento. A do ar, que vem do conhecimento e da boa comunicação. E, por fim, a do fogo, a força bruta, a liderança pela imposição. Cada um de nós, sabendo ou não, se especializa em alguma dessas para poder competir. Mas por que a gente está preso nesse jogo? O que nos obriga a entrar nessa competição toda por energia? A teoria diz que a resposta está em motivações muito mais profundas, muito mais humanas, que acabam ditando as regras e as estratégias de cada um. No fundo, todos nós somos movidos por 3 necessidades básicas. Primeira, conexão. A gente precisa se sentir parte de algo, ser reconhecido. Ficar isolado é quase como deixar de existir. É por isso que redes sociais fazem tanto sucesso. Segunda, afeto. A gente busca carinho, validação, atenção. A própria palavra atenção já diz tudo. É a energia que alguém direciona para você. E terceira, cuidado. O desejo de cuidar de alguém ou, principalmente, de ser cuidado. Isso vem lá da nossa infância e molda quase tudo o que a gente busca em termos de segurança e prazer. E para tentar satisfazer essas necessidades, surgem 2 grandes estratégias nesse jogo social. De um lado, você tem a cooperação. É a galera que busca o bem de todo mundo, a solidariedade, uma visão que a gente costuma associar mais à esquerda. A ideia é, se a gente distribuir os recursos, todo mundo vai ser cuidado. Do outro lado tem a oposição, que foca mais na separação, na hierarquia, no mérito de cada um, uma visão mais ligada à direita. A lógica aqui é que a competição define quem merece mais energia, e segundo a teoria, as duas são só formas diferentes de lidar com as nossas carências. E essa dinâmica toda abre uma porta perigosa para o que a fonte dessa teoria chama de estelionato social. O que é isso? É quando o indivíduo ou um grupo, não importa de que lado político, percebe o seu desamparo, a sua carência. Aí ele chega e te oferece uma promessa de conforto, de pertencimento, a solução para a sua dor. E você, que está se sentindo perdido, desesperado, acaba aceitando. É basicamente a exploração da vulnerabilidade humana em troca de energia, seja poder, dinheiro ou sua lealdade. E quem é que apita esse jogo todo? O Estado. Ele funciona como o grande modulador, o juiz e o distribuidor de recursos. O Estado pega a energia de todo mundo na forma de impostos e decide para onde essa energia vai. Se vai para a saúde, para a educação ou para beneficiar um setor específico da economia. No fim das contas, o que o Estado faz é só um reflexo de quem está ganhando o jogo de energia naquele momento. E tudo isso nos leva para a conclusão final e, vou ser bem honesto, uma conclusão bem sombria dessa teoria. Se estamos todos presos nesse jogo buscando satisfazer necessidades que nunca se esgotam, existe uma saída? Dá para ganhar esse jogo? A resposta, de acordo com essa teoria, é um não, bem alto e claro. Liberdade plena é uma miragem. Não importa a estratégia que você use, quanto dinheiro você tenha, quanto poder você acumule. No fim do dia, você continua sendo só mais um jogador, preso nas regras do conflito distributivo. A conclusão é inevitável. Nós somos escravos. Escravos de uma prisão que é histórica, temporal e energética. Nossas ações, nossos desejos, até a nossa identidade, são só um reflexo dessa briga sem fim por recursos e por reconhecimento. Estamos todos jogando um jogo que a gente não criou, com regras que a gente não pode mudar. Então você pode se perguntar, se não dá para ganhar e a satisfação é só uma ilusão, qual é o sentido disso tudo? E aqui vem o grande paradoxo. Geralmente, quando a gente atinge o objetivo final, o que vem depois é o vazio. Pensa no artista que fica famoso e entra em depressão, ou no milionário que tem tudo e não sente mais prazer em nada. O segredo, portanto, não estaria na conquista, mas na busca. O processo de lutar, de investir sua energia, de se mover, essa seria a própria essência da vida. E assim, a gente termina com a pergunta voltando para você. Se a sua identidade é uma máscara que você constrói para conseguir interagir, se a vida é essa prisão inescapável de um conflito por energia, e se a vitória final é só uma miragem, como você escolhe jogar?
qual tipo de energia você busca, qual máscara você veste e, no final de tudo,